A paz do Senhor Jesus, vamos para a terceira parte do estudo do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é muito rico, irmãos. Ele tem conselhos e tem uma palavra viva, tremenda, que alcança a mim e a você no dia de hoje. Por isso estamos nos estendendo e estamos hoje na terceira parte. Amém? Começamos a falar então, nesta aula do capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos ver que o autor, ele vai falar de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque, sempre fazendo uma comparação, uma relação, para mostrar que Jesus é o sumo sacerdote superior. Quando o capítulo 7 se inicia, aí o autor começa a falar que Melquisedeque, ele era rei de Salém, e ele se encontra com Abraão em Gênesis, lá depois que Abraão vence a batalha de Silim. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo e saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Melquisedeque, ele é considerado sumo sacerdote. E agora nós vamos ver a comparação com o sacerdote Jesus. Versículo 4 do capítulo 7 diz assim: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão foi dar o dízimo. Então ele era importante, ele era também um patriarca, ele era sacerdote, ele era rei. Melquisedeque, ele é então colocado num topo bem alto. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. No capítulo 7, continua dizendo, vamos lá para o versículo 17 agora. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele quem? Quem se justifica? Dele se justifica. Quem é? Jesus. Visto ser manifesto, diz um versículo anterior, o versículo 14, que nosso Senhor procedeu de Judá, e concerne a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. O Senhor Jesus, ele veio da tribo de Judá, se nós formos ver a genealogia que está descrita nos evangelhos, e dele se testifica, se fala que o sacerdócio de Jesus, eita, língua enrolando, o sacerdócio de Jesus é eterno. Ele era desde o começo e é para sempre. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Por que o sacerdócio de Jesus é superior? Aqui, lembrem-se que o autor está pregando para os hebreus, para os próprios judeus. Aqueles que tinham o Antigo Testamento como a sua lei, como o seu livro de base da religião. Agora, Melquisedeque era sumo sacerdote, ele era sacerdote naquele período de Abraão, mas agora nós temos um sacerdócio diferente. Jesus, ele é superior, porque ele faz uma aliança superior e eterna, onde todo aquele que nele crê terá a vida eterna. O versículo 26 vai dizer, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados, e feito mais sublime do que o céu. E aí nós estamos vendo o rei de Salém, Melquisedeque, apesar de estar lá como patriarca, como rei, como sumo sacerdote, ele era humano, ele tinha pecado, ele tinha falhas, com certeza. Mas Jesus, ele é santo, ele é inocente. Jesus, ele é puro, ele é a pureza, ele é a beleza da santidade do Senhor. E por isso ele se apresenta como um sacerdócio superior. O versículo 28, fechando esse capítulo 7, diz assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança, a palavra de Jesus, constitui ao Filho, Filho aqui com F maiúsculo, perfeito para sempre. E aí nós vemos a síntese desse capítulo 7, onde o autor busca uma comparação entre Melquisedeque, sumo sacerdote, e Jesus, que é o sacerdote perfeito.
perfeito. Ou seja, a lei ela prepara, mas a lei não é perfeita. O capítulo 8, ele vai falar do pacto, ou seja, da aliança, testamento, pacto, aliança. Querem dizer a mesma coisa, tem a mesma essência. E vai falar que Cristo ele é mediador de um pacto sem fim. Não é um pacto provisório, não é um pacto temporário, mas é um pacto sem fim, um pacto eterno. E nós vamos ver no capítulo 8, versículo 8, dizendo assim: porque repreendendo-lhes, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto baseado na nova e eterna aliança, a aliança com Cristo. O capítulo 11 diz assim, um pouquinho antes, a parte B do capítulo 10 diz assim: e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Continuando, o 11 e o 12. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, para com seus pecados. E de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelheceu, perto está de acabar. Ou seja, o autor ele quer ser bem enfático, é necessário fazer uma nova aliança, é necessário crer que Jesus ele veio para romper, ele veio para realizar tudo aquilo que foi projetado no Antigo Testamento. Nós vamos ver posteriormente aqui neste livro de Hebreus, dizendo que o Antigo Testamento ele é a sombra do que vai vir. O versículo 8 do capítulo 9 diz assim: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, quando se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma imagem ainda, não é? É uma sombra para o tempo presente. Qual o tempo presente? O tempo do início do cristianismo e o tempo de hoje. O tempo presente hoje mesmo, onde há continuidade do cristianismo, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, nós sabemos que agora, no tempo presente e no tempo presente daquela época, havia uma nova aliança firmada por alguém que tem a capacidade, que tem a autoridade de ultrapassar todos aqueles sacrifícios. Não era necessário mais derramar sangue de bode, sangue de carneiro, sangue de um bezerro. Porque Jesus, ele derramou o seu próprio sangue para que nós alcançássemos a graça, o perdão e a misericórdia. O versículo 13 diz: porque se sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, se naquela época o sangue de um bode era capaz de deixar o imundo limpo, quanto mais o sangue de Jesus, que é puro, perfeito e verdadeiro, ele é capaz de nos elevar até a capacidade de sermos filhos de Deus, estarmos mais próximos do Senhor. O versículo 22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse é um princípio que existe desde Gênesis, que nós vamos ver. Quando Adão e Eva pecaram, estavam ainda no paraíso, eles estavam nus. E Deus, então, ele vai dar para eles roupas de animais, peles de animais, para que se cubram. E quando há a morte desses animais, há o derramamento do sangue, o primeiro sacrifício. Porque o sangue, ele simboliza a vida. O sangue é o que há dentro de nós, que percorre o nosso corpo, que simboliza a vida. E por isso, sem derramamento de sangue, que é um grande sacrifício, porque para derramar um sangue, você mata alguém, você mata aquele animal. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado, porque pecado é coisa muito séria, faz separação entre Deus e os homens. Então, é preciso que algo forte restabeleça essa ligação entre Deus e os homens. Por isso que aqui está dizendo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E é por isso que Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue carmesim, o seu sangue precioso, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. É por isso que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Isso é tremendo e glorioso.
O versículo 27 do capítulo 9 ainda diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então, existe como voltar? Não. Ninguém volta. Não tem reencarnação, irmãos. Aqui está escrito. Aos homens está ordenado viver uma só vez. Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte vem o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, mas para levar a sua igreja. Amém? O capítulo 10 ele é uma continuação do capítulo 9, falando de permanecermos no Senhor. Porque tendo a lei, assim começa o capítulo 10, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam. Ou seja, a lei, ela é a sombra. A nova aliança é Jesus. E não adianta mais fazer sacrifício de animais, irmãos. Ou a gente crê em Jesus, ou a gente não crê. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. O versículo 6 diz assim, que holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Por quê? Porque Deus quer a nossa fé, Deus quer que nós aceitemos a Jesus, continuemos a caminhada com Jesus. Versículo 12 diz, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. E foi ele que se sacrificou a si mesmo pelo perdão dos nossos pecados. Daqui por em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. O que é escabelo, irmãos? Eu já ri muito, porque eu ouvi uma pregação uma vez, um pastor falando que escabelo eram os cabelos dos pés de Deus. E escabelo, na verdade, se você for ao dicionário, você vai ver que é um pequeno banquinho, um tamborete, onde as pessoas podem se sentar numa poltrona e apoiar os seus pés. E aqui está dizendo que os inimigos serão postos pelo quê? Pelo apoio dos pés. Ficarão debaixo dos pés de Jesus. E também debaixo dos nossos pés. Porque nós temos a herança junto com Jesus. Nós somos co-herdeiros do reino. Nós vamos herdar junto com Jesus. A segunda parte do capítulo 10, ela é uma exortação a permanecer na fé. Cheguemos com verdadeiro coração. Assim diz o versículo 22. Em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. 25, diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Irmãos, estamos perto da volta de Jesus. Não é tempo de parar de congregar, não é tempo de abandonar o Senhor, não é tempo de esfriar a fé. Eu pensei que hoje ia dar tempo de acabar o livro de Hebreus, mas ele é tão forte que a gente vai parar por aqui, vai fazer a nossa oração e ainda na semana que vem continuaremos o final do capítulo 11, 12 e 13, amém? Porque não adianta a gente correr se a gente tem muito conteúdo interessante e profundo que vai trazer edificação para a tua vida. O Senhor está mandando você não deixar de congregar. O Senhor está falando com você que Ele é o verdadeiro sacrifício, que o sangue de Jesus nos purifica, que Ele é a nova aliança. E isso é muito forte e é muito importante que nós saibamos hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, vai tomando cada um que esteve assistindo esse estudo e que cada um possa meditar e refletir na palavra que o Senhor está nos trazendo hoje. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé é alimentada em ouvir a Tua palavra, Senhor, em conhecer mais a Tua palavra. Vem edificar a nossa fé, vem nos abençoar, vem nos guardar, nos livrar de todo mal. Que nós possamos, Senhor, entender o sacrifício de Cristo, que é superior a qualquer outro sacrifício. Possamos ser gratos eternamente a Deus por esse sacrifício, por estarmos nos achegando mais a Deus, por termos a promessa da vida eterna, e por precisarmos muito do Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós não temos vergonha de precisar de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu amor, do Teu perdão, da santificação que há em Ti. Senhor, venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de apoiar a igreja. Se você é membro da Igreja Avivada da Glória de Deus, esteja nos apoiando
Muito, porque você é membro, né? E se você é visitante, participante, se você é simpatizante, esteja aí nos apoiando também. Você está ajudando a obra de Deus. Nós não estamos aqui pedindo contribuição, não estamos pedindo dinheiro, estamos aqui pedindo simplesmente que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham conhecer mais a palavra de Deus. Que você curta e que você nos assista, comente e possa estar clamando a Deus por nós, amém? Que Deus abençoe cada um. Até a próxima semana com a última parte, então, do livro de Hebreus. A paz do Senhor.